Olá! Nesse vídeo eu vim falar sobre uma coisa que gera muita dúvida entre os alunos, que é quando eu devo começar a estudar para o vestibular. Eu sou a Camila Vitullo, eu sou especialista em descomplicar a química para alunos de ensino médio e vestibulante. Pessoal, muita gente tem dúvida de quando deve começar a estudar para o vestibular. Algumas pessoas acham que devem começar a estudar lá no segundo semestre ou que devem dar um foco maior no segundo semestre. Cuidado com isso, né? Se você está no cursinho, segundo semestre é a época que os cursinhos, em geral, dão mais foco para as matérias que caem mais no vestibular. Por que eles fazem isso? Porque estando mais perto, a tendência é que vocês não esqueçam, ou não esqueçam tão rápido, fica ali mais fresco na cabeça. Se você está na escola ainda, está no terceiro do médio, qual é o problema de você deixar para o segundo semestre? Em geral, as escolas também apertam muito para o segundo semestre, né? Tem muita escola que ainda tem muita matéria rolando, não entrou em revisão, tem algumas escolas que já estão em revisão, que já também tem um sistema mais virado ali para cursinho, mas muitas escolas ainda não. Então aí tem aquela coisa de recuperar nota, quem já pegou recuperação, tem aquela coisa de fazer os simulados da escola, lição, trabalho, enfim, nem todas as escolas são super compreensivas em segundo semestre do terceiro ano do médio, vamos pegar menos pesado, nem todas são assim. Então o segundo semestre ele é um semestre muito corrido e ele é muito intenso, tem muita coisa, a gente sempre tem muita coisa para fazer no segundo semestre. E se você deixar para estudar com um foco maior só no segundo semestre, você pode se atrasar, né? Se a gente começa desde o começo do ano, é muito melhor. Por quê? Você consegue se organizar melhor, você consegue ver, organizar melhor, eu digo no sentido de você consegue olhar, parar um dia e falar assim, quais são os tópicos que eu tenho que estudar, né? Por onde eu começo, quais que eu faço, quais eu tenho mais dificuldades, né? Então, se você pega aqueles tópicos e você começa a selecionar eles e você começa a estudar a partir deles, você consegue normalmente organizar melhor o seu tempo. E mais do que isso, o mais importante que eu acho, você sai na frente de muita gente. Por quê? Porque muita gente pensa em estudar só no segundo semestre. Então, se você já começa com a mentalidade de começar agora, você vai ter mais tempo para tirar suas dúvidas, mais tempo para resolver essas dúvidas, mais tempo para revisar alguns temas que não são muito claros ou não são muito bons para você, que você tenha mais dificuldade. Você consegue dar mais foco naqueles pontos em que você tem mais dificuldade. E também sai na frente de outros alunos. Por quê? Porque eles deixaram para depois e você não. Então, como eu falei num outro vídeo, né? Vamos usar a química como aliada? Vamos usar o tempo como seu aliado também. Vamos começar desde já a estudar, entendeu? Não deixar lá para frente, porque lá para frente acumula. Acumula dúvidas de várias matérias, acumula o nervosismo de estar chegando à prova, acumula a ansiedade que a prova está chegando, acumula o desespero e tudo isso atrapalha demais, não só fazer a prova, mas como o seu estudo. Vai mexer na qualidade do seu estudo. E se você não tiver estudado com qualidade, você não vai ter o rendimento que você poderia ter, ou você não vai ter o resultado que você gostaria de ter, né? Então, eu sempre falo, principalmente para quem está estudando para medicina. O vestibular de medicina, ele é muito concorrido e ele é muito difícil. As pessoas acabam se diferenciando por pequenas diferenças, eu falo que às vezes são vírgulas, né? Então, a pessoa tem que estar muito bem preparada. E é muito comum os alunos que estão prestando vestibular de medicina fazerem mais de um ano de cursinho. Fazer 1, fazer 2, às vezes fazer 3. Eu já tive casos de alunos que fizeram 3. Eu conheci uma menina que fez 6 anos de cursinho. Eu fiquei passada. Eu falei, gente, foi quando eu comecei a dar aula, quando eu entrei no cursinho para trabalhar, eu comecei a dar plantão lá de dúvidas. Tinha uma menina que estava no 6º ano de cursinho. Ela era mais velha do que eu. Eu já estava terminando a faculdade, ela não tinha nem entrado na faculdade ainda. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa, esse tipo de estresse. Não foi legal isso para ela. Tenho certeza que não, né? Assim, fazer 1 ano de cursinho, 2, legal. Entrar no terceiro, tá ali no limite já, né, gente? A gente já tem que pensar, terceiro assim, a gente tem que entrar esse ano. Então, por quê? Porque a gente não pode gastar tanto tempo assim para entrar na faculdade. É prejudicial para vocês, né? Porque vocês vão sentir assim, quando você faz o primeiro ano de cursinho, o que acontece? Tem vários amigos que também fazem, né? E você cria novas amizades no cursinho, é legal, tal. Enfim, o cursinho também muitas vezes é divertido, mas eu sempre falo, é divertido no primeiro mês, né? Depois não. Depois não é mais tão legal assim, né? Por quê? Porque a gente tem que sentar e estudar e tem a nossa responsabilidade e tudo mais. Você tem que ter foco e você não tem aquela cobrança igual você tinha na escola. Então, que o professor fala, fez a lição, me entrega o trabalho,
trabalho. No cursinho já não tem mais isso, né? É você que tem que estar focado, é você que tem que saber o que você tem que estudar, o como você vai estudar. Eles te ajudam, te dão plantões, te dão recursos, mas eles não vão ficar no seu pé. Então, assim, os pais muitas vezes ficam, mas tem pais que também não ficam. Então, é muito da responsabilidade do aluno. Então, se você está interessado em realmente entrar, em realmente fazer uma ótima faculdade, se você tem o objetivo de entrar naquela faculdade que é dos seus sonhos, então você tem que focar naquilo. Se você é daquela pessoa que fala, eu quero entrar, mas tipo, tanto faz que faculdade eu vou entrar, aí também tudo bem, você levar o cursinho meio que nessa boa, né? É normal. Mas se você tem um foco maior, se você tem necessidade de entrar numa faculdade pública porque você não pode pagar para uma faculdade particular e as faculdades públicas são mais concorridas, a gente tem que dar um foco grande aí no cursinho, né? E estudar mesmo. Quem estiver no terceiro do médio também estudar de verdade, porque é aquilo que eu comecei a falar e depois fui falando do cursinho. Quando você entra no cursinho, legal, você tem os seus amigos que estão fazendo, os amigos que você faz ali no cursinho, mas aquela vida do cursinho ela vai cansando, ela vai estressando, porque é estressante, né? A gente tem um ano de responsabilidade, tem que correr atrás lá, estudar, focar e tudo mais. E os seus amigos que já entraram na faculdade estão em outra vida. Então, no primeiro ano de cursinho, ok. Se você tiver que fazer o segundo ano de cursinho, isso já não vai ser tão legal. Você já vai se sentir assim, normalmente as pessoas ficam um pouco mais tristes, se sentem mais distantes dos amigos, porque a vida da faculdade é muito diferente da vida da escola, né? E muito diferente em si da vida do cursinho, né? Então, assim, e aí você vai ter uma cobrança maior, se você tiver num segundo, num terceiro ano de cursinho, vem uma cobrança muito maior de você mesmo. Você fala, poxa, eu preciso entrar, eu tô cansada, eu não quero mais fazer isso de novo, eu quero logo entrar na faculdade, eu quero poder fazer o que eu quero. Se vocês, por exemplo, querem fazer, vamos supor, direito, né, ou administração, eu nunca mais quero ver química, biologia e física na vida, entendeu? Ou o contrário, né? Quem vai prestar engenharia fala, pelo amor de Deus, nunca mais quero ver biologia na vida, nunca mais quero ver português na vida, história, geografia, enfim, porque cada um tem as suas preferências e aí você vai para aquela área que você quer, né? Que não necessariamente vocês vão acertar logo de cara, tá, gente? Muitas vezes as pessoas entram na faculdade e falam, putz, não é isso. São coisas normais da vida que você pode passar ou não, tá? Mas, enfim, o que eu queria falar para vocês desde o começo é, comecem a focar para o vestibular desde já, desde o começo do ano. Se você se prepara desde agora, você sai na frente de muita gente que vai deixar para se preparar só no meio do ano, só no final do ano. Então, já é uma vantagem muito grande, muita gente pensa nisso. Né? Muita gente não tem essa maturidade de pensar, eu vou começar desde agora. E vamos lá, como é que você pode fazer para estudar? Se você estiver no cursinho, vocês vão ter as aulas, depois das aulas vocês vão ter lá a apostila com os exercícios para fazer, e uma apostila normalmente tem uma extra com mais exercícios. Então, façam uma organização, se organizem, façam um planejamento. Tal dia da semana eu estudo uma matéria, tal dia da semana eu estudo outra. Então, assim, vocês vão se dividindo aí, vocês vão ter que estudar pelo menos 2 matérias por dia, né? Fora o período do cursinho. Então, o cursinho é de manhã, à tarde, você vai estudar, vamos supor, segunda-feira eu estudo História e Geografia, terça eu estudo Biologia e Química, quarta é Física e Matemática, não sei. Você se organiza como for melhor para vocês, como for o horário de vocês lá no cursinho, né? Mas tudo isso já focando assim, esse dia eu vou estudar assim, eu vou fazer exercício assado, já fazendo o exercício que o professor passou, para aquilo já entrar na sua cabeça, se tiver dúvida, já resolver. Então, é um estudo já um pouco mais direcionado. Se você está na escola, estar na escola, você está estudando para a escola, e se você quer dar um foco para o vestibular sozinho, essa organização vai vir muito de você, né? Você vai ter que se organizar. Então, aqui no canal também você vai ter bastante coisa legal sobre de quais exercícios fazer, como fazer, correção dos exercícios e tudo mais. Mas, se você está sozinho aí, né, assim, você tem que se organizar também. Fazer a sua organização e tentar cumprir. Porque o mais difícil é isso. Sem a cobrança, vocês acabam relaxando, deixa para depois. Hoje eu não estou afim. Mas aí semana que vem eu pego e faço um pouquinho mais. E a gente sabe que é difícil acontecer isso, né? A gente botar uma coisa que a gente relaxou essa semana, fazer mais na semana que vem. Às vezes você relaxa até mais na outra semana, o que não é legal. Então, estudar sozinho é muito complicado, né? Então, tem que ter uma organização que é mais difícil. Eu tive uma aluna, ela já estava formada, ela se formou em biologia, ela foi estudar fora do país, ela estudou na França. Aí, quando ela fez até mestrado lá, mas ela falou, não é isso que eu quero ser médica. Então, ela voltou para o Brasil, eu tenho até um depoimento dela,
Ela se chama Fernanda, tem mais de uma Fernanda nos meus depoimentos, mas se vocês forem olhar, vocês vão encontrar porque ela comenta que ela já tinha feito uma graduação. Então, e ela volta para o Brasil, ela resolveu fazer medicina e o primeiro ano ela resolveu estudar sozinha. E eu ainda falei para ela, falei, olha, Fê, não é uma tarefa fácil, né? Exige muito da sua organização, por conta do tempo, a gente às vezes dá uma relaxada, vai. Enfim, no primeiro ano ela não conseguiu entrar, né? Então ela fez no segundo ano, ela aceitou a ideia de vou fazer um cursinho. Eu falei, não, vai que é legal, que te ajuda em várias outras matérias, né? Eu acompanhei ela os 2 anos na química, mas e uma amiga minha acompanhou ela na matemática e na física, mas ela sempre foi muito boa de humanas e obviamente de biologia, até porque ela já era formada em biologia, mas o cursinho ajuda, né? Te traz algumas outras coisas que às vezes você deixa escapar, você não percebe que você precisa estudar, porque sozinho é difícil a gente ter certeza de tudo aquilo que a gente precisa acompanhar, tá? Então, se a sua opção é estudar sozinho, tenta procurar recursos que te ajudem, pessoas que possam te ajudar a te organizar. Olha, química você vai estudar aqui assim, assim, assado. Física você tem que estudar esses. Dessa maneira, biologia, enfim, tenta te ajudar pessoas que consigam te organizar, te ajudar para que você tenha um bom foco. Tá? Para que você tenha um bom resultado depois, né? Porque sozinho não é fácil. Se você está na escola, aí se você está na escola, você vai ter as matérias da escola, as suas provas, isso também já vai te ajudar a estudar para o vestibular. Mesmo que não seja o foco principal, já vai ajudar. Depois do período, você conseguir também estudar, pegar as matérias que você tem mais dificuldade e tentar dar um foco nisso, seria uma boa, né? Se você tem dúvida de química, você vem para o meu canal. Se você tem dúvida de física, de matemática, você vai procurar outros e assim vai, tá? Então, é legal você também ter uma plataforma que te ajude a estudar sozinho. E como que eu cheguei à conclusão de que seria bom vocês começarem a estudar desde o começo do ano? Porque eu já vi gente que começou a estudar desde o começo do ano, obtendo excelentes resultados. Já vi gente que começou a estudar no meio do ano e conseguiu. Essas pessoas que começam a estudar no meio do ano para frente nem sempre conseguem entrar exatamente na faculdade que queriam. Às vezes entram na segunda, na terceira opção ou não entram, tá? Então, eu já vi muito isso. A pessoa começa tipo, no meio, ou em agosto, outro erro, né? Pensar em agosto, que não julho. Não é que vocês estão de férias, tem mais tempo. Não é um ano em que você tem que curtir tanto as férias, é um ano que você tem que dar foco. Depois, na faculdade, você vai ter bastante tempo para curtir férias. Tem mais feriado, as aulas começam sempre mais para frente do que na escola, terminam antes do que escola também. É um calendário um pouco mais gostoso, vamos dizer assim, tá? Então, vocês têm também. Então, o ano de estudar para o vestibular é um ano de foco. É um ano de sacrifício mesmo. Não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Vocês já viram aquelas cenas, daquelas reportagens que as pessoas vão mostrar a pessoa chegando na prova do vestibular e aí a pessoa chega antes, tem muita gente que se atrasa, né? Ainda tem gente que se atrasa, eu não me conformo com isso. Outro dia eu faço um vídeo só para falar disso. Mas enfim, as pessoas que chegam antes e ficam lá lendo o resumo e olhando. Gente, ali provavelmente você não vai absorver nada. Não vai... Primeiro que você está nervoso, tenso, ansioso, não vai entrar nada na cabeça. A sua cabeça já está meio bloqueada para isso, né? Segundo, quem disse que olhando aqui você vai acertar? Tem uns cursinhos que distribuem material lá na frente, e aí junto com o panfleto da propaganda deles, com a lapiseira, com o lápis, a borracha, a régua, o estojinho, que eles entregam para vocês, que legal ganhar esses presentes, a barrinha de cereal que vocês ganham também e tal. Junto vem lá um resumo de história, um resumo de química, normalmente vem umas tabelinhas, né, que vem milhares de coisas de química dentro. Aquilo lá você tinha que ter usado durante o ano para estudar. Ali na frente, não vai te recordar em nada. Muito difícil você olhar alguma coisa ali. Pode acontecer? Pode. Falar que é impossível? Óbvio que não, né, gente? Pode bater o olho, uma coisa que você já não lembrava, você bateu o olho, olhou e falou, tá, e cai na prova. Pode acontecer. Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, assim, a partir de outubro ainda dá tempo? Ainda dá tempo de absorver algumas coisas, sim, tá? Mas é muito diferente estudar desde fevereiro. Janeiro é um mês que normalmente vocês não estudam. Tudo bem, vamos pensar que são as férias de vocês, tá? Mas a partir de fevereiro, sim. Antes do carnaval, sim. Por quê? Porque eu já vi muitos alunos que deixaram para o segundo semestre e não conseguiram entrar na faculdade que queriam ou não conseguiram entrar em nenhuma faculdade. O que é pior ainda, tiveram que fazer cursinho. Então, a gente tem muita probabilidade de você conseguir entrar já na faculdade que você quer ou já entrar aí sem ter que fazer cursinho de novo, se você estudar desde o começo do ano bem estudado, tá? Quais são os benefícios da gente começar a estudar desde agora? Bom, um pouco eu já falei. A gente consegue o quê? Tirar mais dúvidas, resolver mais as dúvidas, não acumular dúvidas, não atropelar.
vocês conseguem ver mais matéria, com mais calma, com mais qualidade. Você consegue fazer os exercícios, mais exercícios. Vamos supor, chego para vocês e falo assim, ó, esse tema aqui é muito importante, eu quero que você faça 20 exercícios. Você vai falar, meu Deus, ela é louca, eu vou fazer 20 exercícios. Se for no final do ano, você vai fazer 2. Você vai falar, tá de bom tamanho. Só que se você fizer 2, muito provavelmente você não viu algumas coisas importantes que teriam nos outros exercícios. Se eu cheguei para você e falei que você tem que fazer 20, deve ter um propósito. Eu devo saber de alguma coisa que é importante que estão nesses 20 exercícios. Por quê? São maneiras diferentes de se perguntar, são situações diferentes, são raciocínios diferentes, às vezes, sobre o mesmo tema, né? Eu estou dando um exemplo, né, gente? Não sei se eu vou pedir 10, se eu vou pedir 20, se eu vou pedir 100, enfim, depende muito do tema. Mas se o professor coloca aqueles exercícios, tem um motivo, ele pensou sobre aquilo. Ele pensou, olha, esse exercício aqui é bom para exercitar esse tipo de raciocínio, esse aqui mostra um outro lado, faz você pensar de uma outra maneira, esse outro aqui é porque está tocando num assunto que o outro não tocou. Enfim, existem vários exercícios que podem te levar à melhoria naquele conteúdo, né? Então, quando você deixa para estudar no final do ano, você consegue fazer quantos desses 20? Sei lá, 2, 3, 4, 5. Poxa, mas 20 eram importantes. E você não fez os 20. Então, você estudou tudo aquilo que você poderia? Da melhor maneira que você poderia? Não. Por quê? Porque você não tinha tempo. O seu tempo era escasso. Você estava já no final do ano. Você tinha que também... Você não pode estudar só química no final do ano. Você tem que estudar biologia, você tem que estudar física, você tem que estudar matemática, você tem que estudar português, história, geografia, inglês. Enfim, você tem todas as outras matérias para estudar, como acontece no ano inteiro. Mas se você começa desde o começo do ano, você começa com mais tranquilidade, com mais espaçamento. Então, se eu tinha começo do ano chegar para você e falar assim, ó, você tem que fazer 20 exercícios de química, o que você fala? Pô, Camila, eu não consigo fazer os 20 hoje, mas eu posso fazer 5 hoje, 5 amanhã e assim vai, eu vou distribuir. Hoje eu faço 10, amanhã eu faço 5 e sábado eu faço mais 5. Você distribuiu melhor. E você conseguiu fazer aqueles 20 que eram importantes. E você conseguiu ver todos aqueles exercícios que tinham que desenvolver o seu raciocínio. Você estudou muito melhor, você estudou com muito mais qualidade, tá? Então isso é muito importante para vocês. E aí você vai gerar o quê? O benefício de você conseguir entrar na sua faculdade. E o que você consegue com tudo isso? Então, você não ficou tão nervoso, você ficou mais tranquilo, você ficou mais calmo. E tudo isso, vocês sabem que atrapalha muito. O nervosismo, a ansiedade, a falta de tranquilidade atrapalham vocês na prova. Se você estudou desde o começo do ano, mais organizado, com mais calma, com todos esses benefícios que a gente falou, quando chega no final do ano, você está mais tranquilo, tá? Porque é normal chegar no final do ano, gente, desesperado, morrendo de medo, apavorado. Meu Deus, eu tenho essa prova, eu tenho que passar. Isso é normal. Muita gente vai chegar lá assim. Não é todo mundo, tem gente que é muito tranquila. E tem gente que é muito desesperada. Eu já falei em outro vídeo. Quando tem gente que mesmo tendo estudado tudo, vai chegar desesperada. O que é? Mas aí eu falei, gente, vai lá fazer uma yoga, vai fazer outros exercícios que podem te ajudar nesse lado também, né? Quem puder fazer uma acupuntura também ajuda bastante. Mas enfim, são outros recursos que a gente usa para tentar acalmar a pessoa que é muito nervosa, muito ansiosa, muito desesperada. Mas se você não é tão desesperada assim, se você é uma pessoa que consegue controlar até que um pouco isso, mesmo assim você vai ficar nervosa lá no final do ano. Você vai falar assim, nossa, chegou o vestibular. A não ser aquelas pessoas que são muito tranquilas, né? Que a gente já falou. Mas se for uma pessoa que você consegue aí no normal manter aí a calma, lá no final do ano, chegando para dar prova, dá uma certa ansiedade, um certo nervosismo, dá um certo medinho ali, falar, ai meu Deus, chegou a prova, tem que fazer, tem que ir bem, quero passar e tal. Então, tudo isso, quando você estuda desde o começo do ano, você chega melhor lá no final do ano, você chega mais tranquilo, mais calmo, mais preparado. Eu acho que o mais importante é você estar mais preparado para a prova, tá? E pensa naquilo que eu falei desde o começo aqui, que é importante o quê? Você começou desde o começo do ano, muita gente não. Você está na frente de muita gente. É o que eu sempre falo da química. Vocês já pensaram em usar a química como sua aliada? Né? Se eu estou aqui para descomplicar a química para vocês, aproveite isso. Faça da química sua aliada, tente ganhar mais pontos com a química. E aí, o que acontece? Você sai na frente das outras pessoas que não fizeram isso. E quantas pessoas não fizeram isso? Muitas. Porque muita gente detesta, muita gente odeia, muita gente não entende. Então, se você me acompanha aqui, se eu estou descomplicando para você, você tem essa vantagem, aproveita essa vantagem. E aproveite a vantagem de estudar desde o começo do ano. Por quê? Porque vai ser muito melhor para você. Você vai sair na frente
de milhares de outras pessoas que não fizeram isso. E não fizeram isso por quê? Ou porque não pensaram, ou porque não souberam, ou porque não receberam nenhuma dica sobre isso, né? Não tiveram essa maturidade de pensar sobre isso, ou simplesmente porque não puderam. Se não conseguirem entrar na faculdade, ok, se preparem melhor no outro ano. Vale de lição para o ano seguinte. Mas a gente está aí no começo do ano, então vamos aproveitar, quem está recebendo essa dica, aproveitar e começar a estudar desde já. Tá combinado? E se eu não começar a estudar desde já, o que pode acontecer? Pode acontecer várias coisas. Você pode não conseguir entrar na faculdade que você queria, mas conseguir entrar numa segunda, numa terceira opção sua. Pode acontecer de você não conseguir entrar em nenhuma faculdade. Pode ser que você consiga, sim, entrar na faculdade, mas pode ser que você se estresse mais, se canse mais, se apavore mais, pode ser que você se atrapalhe mais nos estudos, mas não por isso você não consiga. Gente, as pessoas são tão diferentes, né? Não dá pra gente generalizar, vai acontecer isso. Não, mas eu te garanto que se você começar antes vai ser melhor, né? Você vai ter mais tempo livre, você vai conseguir aproveitar melhor as outras atividades que você tem para fazer, você vai conseguir se aprofundar mais nos temas e aí você estar melhor, mais preparado do que a maioria das pessoas, enfim. Então, você pode começar a estudar no segundo semestre? Pode, não tem problema. Mas talvez você não tenha o mesmo desempenho, talvez você não tenha a mesma tranquilidade, talvez você não tenha a mesma qualidade. Mas às vezes ainda dá tempo sim, não é impossível, gente. Tem muita gente que começa no segundo semestre e tá tudo certo, consegue. Não vou dizer que não. Então, o que você pode fazer para começar a estudar desde o começo do ano e que tenha uma qualidade, que você consiga aproveitar melhor todo esse tempo? Gente, uma coisa que é básica, e assim, é difícil a gente fazer, né? Mas é básico, é organização. Normalmente, adolescente é um bicho meio desorganizado. Eu já vi cada coisa que vocês não imaginam. Mas, enfim, né? Aqueles quartos, assim, né? Tipo, papel que ninguém sabe o que é. Então, assim, se o seu quarto for desse estilo, arrume. Tira tudo aquilo que não serve mais, doa aquilo que você não vai mais usar, mantém só aquilo que você realmente usa, que é realmente importante para você, aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente precisa. Tá? O que não tira. Começa o ano já organizando a casa, entendeu? Assim, eu acho que começando organizando o quarto ajuda pra caramba. Se você já for organizado melhor, já passou essa etapa, né? Já vamos facilitar a vida. Mas olha, de verdade, a energia até flui melhor, tá, gente? Aquele quarto bagunçado, quando vocês arrumarem, vocês vão sentir assim, falar, ufa, nossa, não é que tá melhor ficar aqui dentro? Vocês vão sentir até mais prazer em estar ali para estudar. Tá? Tem gente que não gosta de estudar no quarto, estuda na sala, estuda na mesa de onde vocês almoçam ou jantam, enfim, onde você for estudar. Mas é legal ter um quarto organizado também, tá? Ajuda pra caramba. Então vamos lá. A primeira coisa é a organização. Mas não é só a organização do seu quarto, da sua sala, de onde você estiver estudando, não é só isso. É a organização de planejamento, é você planejar seus estudos, né? Você tem um horário que você sai da escola ou que você sai do cursinho, a parte da tarde, então, você vai almoçar, vai dar aquela descansadinha. É para descansar de dormir? Não. Seu ano é ano de foco, ano de vestibular. Não é para tirar aquela soneca que muita gente pega e tira a tarde inteira, né? Aí vai começar a estudar 7 horas da noite, 8 horas, ou aí vai tomar banho, ou então vai sair. Não, gente, é foco, né? Estamos falando do vestibular. Se é o seu objetivo mesmo entrar naquela faculdade que você quer de verdade, vamos ter foco, vamos ter determinação, vamos fazer. Né? Então, assim, você pode até almoçar, dar aquela descansadinha, tá, mas aí você vai começar a estudar. Então, você tem que ter um planejamento. Que matérias eu vou estudar na segunda, quais matérias eu estudo na terça, quais eu estudo na quarta, quais eu estudo na quinta, na sexta, no sábado. Domingo posso folgar? Pode, mas se você conseguir estudar um pouquinho no domingo de manhã, de repente. Mas se você está muito estressado, tira um dia para descansar. Vale a pena, gente. Também recupera. A gente precisa disso. Vocês também precisam sair com os amigos. Vocês também precisam ir fazer um esporte que vocês curtam. Se você não curtir esporte, se você curtir uma balada, se você curtir um cinema, se você curtir, enfim, o que você quiser. Vai encontrar os seus amigos, vai relaxar um pouco. Então, sempre no sábado à noite é legal dar aquela relaxada, né? Fazer as coisas. E aí no domingo, se você puder descansar, ok. Mas se você estiver muito atrasado, talvez o domingo não seja um dia de descanso. Talvez a gente precise utilizar também, tá? Mesma coisa para o sábado. Sábado, domingo é final de semana. Mas se você puder usar um dos 2 dias, né, pode trazer um benefício para você. Mas tente descansar também. Só estudar também não é legal. Vocês vão ficar muito estressados, vão ficar muito estafados. No final do ano vai estar com a cabeça desse tamanho. É bom dar uma relaxada, tá? Então, assim, durante o ano vai equilibrando, né? E é difícil quando a gente começa
no começo do ano, porque a gente dá uma relaxada, você pensa que ainda tem o ano inteiro. Então, assim, o ano passa muito rápido, percebam isso, né? Quando vocês entraram no primeiro do médio, você fala, nossa, até eu chegar no terceiro, agora já tá no terceiro, já tá no cursinho, passou assim, foi muito rápido. Eu tenho certeza que você parar para olhar e falar, nossa, não é que foi rápido mesmo? Então, assim, o ano passa muito rápido. Então, tomem cuidado com isso, né? Porque a gente se programa, mas às vezes a gente dá uma folgada, aí dá aquela relaxada e aí estraga tudo. Tá? Então, tentem não relaxar, tentem se organizar, planejar, né? Tem aí os feriados, tem tudo, dá para dar uma descansada de vez em quando? Dá, com certeza dá, é necessário. Mas não tirem o foco, né? Isso que é importante. Não relaxem a ponto de largar a mão, tá? Cuidado, eu tô falando isso principalmente para quem está estudando sozinho, né? Porque é mais fácil a gente tirar um pouco o foco. Quando está no cursinho, você, querendo ou não, você ainda tem um pouco de uma cobrança, uma pressão. Por mais que o cursinho não te cobre, o fato de estar ali, você mesmo pode fazer essa pressão e essa cobrança em cima de você. Falar, ai meu Deus, eu tô atrasada, tá? E se por acaso você está estudando desde o começo do ano, deu uma relaxada, deu uma atrapalhada, perdeu um pouco do foco, férias de julho, não são férias. Julho é um tempo muito bom para se estudar. Em geral, os cursinhos dão 15 dias só para vocês. Então, aproveitem esses 15 dias e tirem o atraso. Quem está na escola, eu tenho o mês inteiro de férias. Não! Aproveita para tirar o atraso, aquelas matérias que você está atrasado, aquelas que você tem mais dificuldade, aquelas que você está com muita dúvida. Para estudar aquilo. Se organize e estude aquilo. É ano de sacrifício, gente. Não tem jeito, é um ano muito importante. Mas você vai ter um benefício muito bom, você vai conseguir entrar na faculdade que você quer. Você vai conseguir entrar naquela faculdade que você sonha entrar. E aí, gente, depois é muito melhor. Você vai ter muito mais férias, você vai ter muito mais tempo. Enfim, tentem fazer um planejamento muito bem organizado e manter aquilo, tá? Não perder esse foco. Acho que eu falei várias vezes isso, mas é porque é realmente importante. Acho que muita gente perde aí, não entra na cabeça. Ou às vezes não dá tanta importância, mas de verdade é importante. Tá, e se de repente eu não sou organizado, o que eu faço? Você vai ter que se policiar em tentar ser. Gente, porque a maioria é desorganizada. É desorganizada, como eu falei, no quarto, é desorganizada no próprio material, é desorganizada na mochila. Eu já vi cada mochila. Fichário. Que pela madrugada, você não tem o que dizer, né? Tipo, meu Deus do céu. Assim, é uma desgraceira. Eu tinha uma aluna que ela pegava dentro da mochila dela, ela jogava todas as folhas da escola. E eu não sei como ela achava, e ela achava rápido. Ela falava, não, peraí, cara, tem uma ficha aqui que a gente precisa fazer. Ela fazia assim, e ela achava, eu não sei como, porque eu acho que eu demoraria muito mais tempo do que ela. Falava que era a única pessoa que eu conheci que tinha uma bagunça razoavelmente organizada. Elas realmente sabiam onde estavam as coisas. Mas, em geral, não, né? Aquela baita bagunça. Então, se você não é uma pessoa organizada, você vai ter que se policiar. Mais do que quem já é organizado. Quem é organizado já tem uma vantagem, já está saindo na frente, né? Então, quem não é, como que você pode fazer para se organizar? Monta um calendário, por exemplo. Não precisa nem comprar um calendário, né? Você pode ou pegar e imprimir da internet, pega um modelo e imprime, ou você mesmo faz, pega lá uma folha de sulfite, risca lá os dias, né? Coloca bonitinho e começa a colocar. Então, você pode, por exemplo, eu tenho prova de matemática no dia 20. Quando que eu vou começar a estudar? Depende da sua dificuldade. Isso eu estou falando para quem está na escola, né? Se está no cursinho é diferente. Então, assim, vamos supor que você está lá na escola. Aí você tem prova de matemática no dia 20. O que você faz? Você começa a se organizar. Eu tenho muita dificuldade? Eu tenho que estudar muito antes. Eu não tenho tanta dificuldade? Eu vou estudar um pouco antes. Um pouco antes não é a véspera, né? Que muita gente faz, e muito menos na madrugada anterior. Então, o pouco antes é alguns dias antes, né? Então, você vai estudando, vai fazendo os exercícios que tem que fazer, as listas, vai revisando matéria, se for uma matéria, falei matemática aqui, mas qualquer que seja a matéria, se for história, vou fazer resumo, vou ler o resumo, vou grifar, depois vou resolver exercício. Enfim, gente. Então, uma maneira de se organizar é montar um calendário. Um calendário ajuda vocês bastante, tá? E aí, montando esse calendário, você coloca bonitinho o que você precisa estudar, que dia que você precisa estudar, vai facilitar. Se você está no cursinho, a data em si, normalmente vai ser mais a data do seu vestibular, né? Então, você tem que ir organizando aí mais um planejamento, como eu falei agora há pouco. Aquele planejamento de segunda eu estudo tais matérias, na terça eu estudo as outras, na quarta as outras. E vai ticando isso, né? A gente pega um checklist também e vai ticando, olha, aqui eu já fiz essa matéria, eu já fiz essa outra, já fiz isso aqui. Isso tudo ajuda vocês a se organizarem, tá? Então, fazer um calendário, fazer um checklist, tudo isso pode ajudar bastante vocês, tá bom?
Gente, existe alguma exceção que estudar a partir do começo do ano vai fazer bem para vocês? Não. Podem começar desde o começo do ano, vai ser muito melhor. Por isso que eu falei no vídeo, eu garanto para vocês que se vocês conseguirem manter o foco, conseguirem manter esses estudos, tal, vai ter mais qualidade, vai ter um ganho de tempo para vocês fazerem outras atividades. Vocês vão conseguir também se aprofundar mais nos temas. Isso tudo vai dar muita vantagem para vocês no vestibular em relação às outras pessoas que não fizeram isso, ou porque não conseguiram, ou porque não pensaram sobre isso, como a gente falou, tá? Então isso pode ajudar muito. Eu não vejo nenhum motivo que seja ruim vocês começarem a estudar desde o começo do ano, a não ser aquela preguicinha, né, que fala, lá pra frente eu começo. Então essa preguicinha a gente tem que eliminar, tá? Se você tem um objetivo, você tem que correr atrás dele, né? E correr atrás dele é se dedicar, é se sacrificar. É um ano complicado, é um ano difícil mesmo, é um ano estressante, muito estressante, principalmente quem tá no cursinho. Às vezes no terceiro do médio também é muito estressante, porque tem gente que faz cursinho junto com a escola, aí é bem pesado, né? Bem pesado mesmo. Mas tudo isso vai trazer um grande benefício, né? Que é essa vitória, que é vocês conseguirem entrar na faculdade que vocês querem, né? Isso vai ajudar pra caramba, né? Entrar na faculdade e depois falar, yes, eu consegui, era o que eu queria, dá uma satisfação muito grande, né? Dá um orgulho pros pais, dá tudo. Então é muito legal a família inteira, você vê o meu filho, minha filha entrou em tal faculdade, né? É muito legal, é muito gratificante, gente. Vocês vão ver. Quando vocês conseguirem, é muito, muito, muito bom mesmo. E olha, gente, eu sempre posso falar que também, assim, existem alguns efeitos colaterais, né, da gente estudar desde o começo do ano. Um deles que eu já falei aqui é a calma. O fato de vocês chegarem no final do ano menos estressados, menos ansiosos, mais tranquilos, isso faz uma diferença muito grande, tá? Faz diferença na hora de fazer a prova, faz a diferença na hora de dormir, faz a diferença na hora que vocês vão sair, faz a diferença nos relacionamentos, seja namoro, seja com família, né? Vocês acabam ficando bem mais tranquilos, isso ajuda muito. Então ajuda muito para você, em tudo, tá? Não é só lá, eu vou estar na frente de outros alunos, porque não estudaram desde o começo do ano, eu vou estar mais preparado, eu vou ter me aprofundado mais nos conteúdos, mas eu também vou ter uma qualidade melhor da minha vida. Você vai estar com uma vida mais tranquila, né? Isso faz uma diferença enorme, tá, gente? E era muito normal esse desespero de vocês. Então, assim, dá uma acalmada, dá uma baixada no desespero, ajuda muito. E assim, e se eu começar a estudar só em outubro, como eu falei lá no começo, você vai conseguir aproveitar alguma coisa? Vai conseguir. Tenha certeza que alguma coisa sempre vai ser proveitosa, tá? Mas vai ser mais complicado, vai ser mais estressante, não vai ser tão profundo, não vai ter tanta qualidade, vai ter uma cobrança maior, vai ter um desespero maior. Às vezes dá um desespero que vocês olham e falam assim, eu não estudei tal coisa, e agora? Não vai dar tempo. E aí vocês começam a dormir menos, e aí começam a ficar irritados, começam a ficar estressados, enfim, não é legal, né? Então, por isso. E assim, me incomoda muito, ou já me incomodou demais, quando chega no final do ano, tem alunos assim que já me ligaram várias vezes, ou mandam mensagem e falam assim, eu não sei nada de química. O cara me liga em novembro falando isso. Gente, e é terrível quando acontece isso, porque tem pouco tempo para ver as coisas. Então, assim, se vê de uma maneira muito corrida, não se absorve tudo o que precisava. A pessoa, se está na escola só ali para passar na prova, ela vai passar na prova, mas se ela conseguir passar na prova, que muitas vezes nem sempre consegue, mesmo assim vai para a recuperação, porque não teve tempo, não deu para absorver, não deu para fazer exercício, não deu para fazer nada. E aí, tipo, a gente faz aquela aula corrida, porque eu tenho, tipo, 1000 temas para dar em uma aula. Você corre o máximo que você consegue. Mas não dá pra gente ultrapassar um certo limite, né? Por quê? Porque se você não entendeu lá o comecinho, não adianta te explicar o final. Você não vai entender. Então, é muito complicada essa falta de tempo. Então, de verdade, é muito ruim. A gente sabe que é muito ruim, né? Por quê? Porque quando a gente vai lá e pega um aluno numa situação dessa, chega no final do ano e fala pra mim, eu sou analfabeto em química, como eu já ouvi de vários, você fala, meu... Lá vem a encrenca, né? Como é que eu vou explicar um ano em uma semana pro cara? É difícil, né? Então você imagina você está prestando vestibular, às vezes você tem que aprender 3 anos em um mês, 2. Difícil, né? Bem difícil. Então, vocês perceberam o quanto é complicado deixar para o final do ano? Como é que você vai conseguir aprender 3 anos em um mês, em 2? E não é de uma matéria, são de várias. Então, isso é muito complicado, tá? Então, assim, até me incomoda quando eu tenho que atender um aluno assim, porque eu falo assim, eu não sei, eu sei que não vai ter um resultado bom. Eu tenho que falar para a mãe, falar, tendo aula aqui, difícil.
conseguir passar nessa prova, mas a gente vai tentar, vou fazer de tudo para que consiga. Tive um caso recente agora, no final do ano. O menino veio ter aula comigo, marcou comigo uma aula na véspera da prova. E aí eu detesto dar aula na véspera da prova, ainda mais se for a primeira aula que a pessoa vai ter comigo. Por quê? Porque é óbvio que não vai dar tempo da pessoa estudar do jeito que é o certo para a prova. Não tem tempo. Aí o menino veio ter aula comigo. Aí as minhas aulas são sempre de 2 horas. Aí a mãe dele me ligou e falou, olha, Camila, não sei se você consegue 2 horas. Tal. Eu expliquei por que minha aula era de 2 horas, ainda mais sendo em novembro, né? Final do ano, uma época super complicada. Aí a mãe chegou para mim e falou assim, Camila, mas não sei se você vai conseguir dar 2 horas para ele, porque ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção, ele tem isso, tem aquilo, começou a falar tudo para mim. Eu falei, não, tudo bem, vamos tentar, se não der, a gente vê. E a gente conseguiu fazer as 2 horas de aula, a aula foi sensacional. O menino super gente fina, eu adorei dar aula para ele. Então, assim, a gente conseguiu dar até as 2 horas, ele ficou até que bem focado, apesar de realmente ter déficit de atenção, de realmente ser hiperativo. Eu nunca vi alguém tão hiperativo que nem ele realmente tem tudo isso. E aí, eu dando aula com ele, eu cheguei para a mãe e falei assim, olha, mas não vai passar amanhã na prova, tá? Porque, assim, a gente tinha um conteúdo muito grande para ver, a gente não conseguiu ver o conteúdo inteiro porque não deu tempo, né? E ele não ia conseguir absorver tudo aquilo, porque a gente viu na véspera da prova à noite. Ou seja, ele ia sair da minha aula, no máximo que ele ia fazer, se ele fosse estudar alguma coisa, era pouco, porque já não tinha mais tempo, tinha que dormir, né? Descansar. E aí eu falei, olha, não vai passar, porque difícil, eu deixei uns exercícios para ele fazer, para ele fixar, mas a gente não tem tempo, né? Que é a pior coisa, não ter tempo. E aí foi no final, não é que o menino me tira 9 na prova. Eu nem acreditei. Eu falei, não acredito, Pedro, você arrasou. Fiquei feliz pra caramba, né? Porque foi assim, inacreditável. Foi na véspera. Ele era um menino super inteligente também, que vagabundeou durante o ano, não entendeu, teve várias coisas ali e que chegou essa consequência ali, né? De chegar ali no final do ano e ter que precisar de aula desesperadamente. E aí depois, mesmo assim, essa nota não foi suficiente para salvar o bimestre dele, né? Ele estava com o bimestre bem comprometido, então a gente precisou fazer outras aulas, fui acompanhando, ele passou. Né? No final do ano ele me mandou um áudio. Ele falou assim pra mim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Posso contar a ruim primeiro? Falei, pode. A ruim é que a gente não vai mais se ver esse ano. E aí a boa é que eu consegui passar. Falei, yes, foi muito bom, fiquei muito feliz. Mas ele não conseguiu passar logo naquela primeira prova, porque mesmo com o 9 ele estava bem comprometido. Eu acompanhei, a gente conseguiu aí fazer outras aulas, teve lá mais umas 3, 4 aulas e resolvemos o bimestre dele e ele acabou passando. Entendeu? Então, assim, é isso que eu queria passar para vocês. Quando chega no final do ano, a gente não tem tempo. Vocês estão em recuperação com outras coisas, ou você tem muitas provas de vestibulares, né? Tem gente que presta muitas faculdades. Enfim, é um acúmulo de coisas que o final do ano traz, né? Entre outras coisas que também aparecem, né? Festa, entre milhares de coisas no final do ano. É uma época muito agitada para todo mundo em geral. Então, assim, e aí vem aquele final do ano, aquele pouco tempo. Eu mesma não consigo passar tudo para a pessoa, porque é muita coisa em pouco tempo. E você fica pensando, meu, se eu correr mais do que isso, ele não vai absorver, ele não vai conseguir colocar isso aí dentro da cabeça, não vai funcionar. Mas não quer dizer que não vai conseguir nenhum resultado. Você vê, esse meu aluno teve resultado, ele conseguiu passar de ano, ele conseguiu, tudo bem. Mas foi muito apertado, foi muito corrido. O que ele falou para mim? Ano que vem eu não vou deixar acontecer isso. Eu falei, é isso aí. Porque ele viu que não foi fácil, não foi bom para ele. O que é melhor? É melhor fazer desde o começo do ano com calma, com qualidade, tá? Então façam isso, tenham foco, tenham determinação, tenham organização, isso é muito bom. Façam planejamentos, tá? E qualquer dúvida, gritem aqui. É só falar, cadê? Eu estou precisando de uma ajuda. Me falem o que vocês precisarem de conselho, de ajuda, de como é que eu faço para organizar isso? O que vocês tiverem ainda de angústia, de alguma coisa, vão me passando. Me passam as dúvidas de vocês, me passam os medos de vocês. Se vocês gostaram do que eu falei, se vocês não gostaram, vão me falando, vão falando aqui para eu trazer cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? E se vocês têm amigos que também têm os mesmos problemas ou problemas parecidos com quando é que eu começo a estudar para a prova, como que eu organizo, indiquem para eles no meu canal. Quem sabe as dicas que eu dou aqui também ajudem eles, tá bom? Gente, obrigada e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!